trilha mede 680 metros. Não é uma trilha muito longa, porém íngreme, tá certo? E de volta, um pouco íngreme. E de volta dá mais ou menos 1 km 400, certo? Ter todo cuidado com pedras soltas para não escorregar e cair. Preste toda atenção, sempre olhando, certo? Essa trilha aqui não foi a trilha que Lampião passou. Quem passou por aqui foi a Volante, com 50 policiais, comandada por Tenente João Bezerra da Silva, no dia 27 de julho de 1938, com Pedro de Cândido refém, amarrado e torturado. Pedro de Cândido era o coiteiro de Lampião. O que é coiteiro? Aquele que acolhe o malfeitor. Tipo empregado, comprava mantimentos, levava máquina de costura para o Lampião bordar, entre outras coisas, tá certo? A Volante sobe com ele aqui, torturado e amarrado até a Grota de Angicos, local onde foi preso, tá bom? Aqui é uma área preservada, por favor, por isso que adquirir não joga no meio da casa. Vamos lá? Nós de chinela, não é? Só com calçado que você curtiu essa hora de alguém. Eu fui descalço. Oh, meu Deus. Que lindo. Meio. O pé. Ai, que susto. É um preá. É um preá. É um preá, é. Pessoal, estamos caminhando aqui para o local onde o Lampião foi morto. A Grota do Angicos, em Sergipe, que sai das margens do Rio São Francisco. Percorre essa grota, essa trilha aqui, cheia de pedras, no meio da Caatinga. É uma trilha de mais ou menos 1.400, 1.600 metros, 1 quilômetro, 600 metros mais ou menos, e de volta. Pessoal, vocês permitem eu passar aqui? Obrigado. Amigão, deixa eu passar aqui, por favor. Obrigado. Obrigado. Deixa eu passar aqui, amigo. Obrigado. Estou aqui atrás, filmando. Cheio de pedra e tem pedras afiadas aqui. Não, desce aí, vai subir.
Ó, Guilherme. Se eu quiser Pra trás. vai descer de uma vez assim, Então, eu morro, né? tá embolando. Vou morrer. Leite de rio seco, de riacho. Vou olhando, tá tudo tranquilo aqui. Não se preocupe. Isso aqui em época de chuva deve correr um leitozinho de riacho, é. Aqui onde eles deveriam tomar água, nessa região toda aqui. Leito de rio. Uhum. De riacho, leito. Muita pedra. Aqui com certeza é um riacho. Acho que vi um cangaceiro ali. Olha pro chão, viu? Olha as pedras. Aqui são verdadeiras lâminas, né? Isso é uma lâmina violenta. Pegou na perna, rasga. Quando eu desci o tobogã 2 vezes, eu dei cambalhota, né? Cambalhota e giro. Quer ir à frente? Triplo. Fez assim lá mesmo? A caatinga é rica, né? É linda a vegetação da caatinga, né? É rica. É rica. Relativo. Você tá no meio da caatinga aqui, você veja a vegetação como é bonita. Baraúna.
Tem só? Nossa senhora. Foi no Agora vamos enfrentar uma subida um pouco íngreme aqui. Vai o guia vestido de lampião ali. Ah, não, a gente tá na metade do caminho, chegou. Ilha do Cangaço. O povo se não subir 20 vezes aquele degrau para escorregar ali, foi fácil. Eu subi 5 vezes. 5 vezes. Não, pelo amor de Deus, isso aqui já foi mais que a outra, mas aqui. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Um guincho. Aí pessoal, vocês estão vendo que a subida aqui é íngreme. O lampião tava lá em cima dos caracharos. Imagina fazer que são 2 horas. Deus me livre. Tá explicado porque demoraram tanto para matá-lo. O cara era mestre na logística. Não tá fácil de andar aqui, imagina como é. É, naquela época, exatamente. Quer ajuda, bonitona? Quer ajuda? Quer ajuda? Não. Quero levar as bolsas, né? Agora. Pessoal, a gente já está mais ou menos uns 15 minutos numa subida. É bem íngreme. Para quem não tiver um pouco de preparo físico, vai ter dificuldade em fazer esse trajeto. Chegamos aqui a um local
Vamos ouvir a explicação do guia para saber do que se trata. E essa roupa? Peça pro seu chefe tirar essa roupa. O congaceiro já tá de pergunta, né? O guia agora vai explicar aqui do que se trata esse ponto aqui. Aleluia. Bom, pessoal, esse local que nós estamos se chama o Alto das Umburanas, certo? Por conta da árvore A umburana. Umburana. Aqui os policiais chegaram por volta de meia-noite, tá? Com Pedro de Cândido. E aqui também eles se dividiram, os 50 policiais, em dois grupos. Do meu lado direito foi o grupo do aspirante Francisco Ferreira de Melo. Aqui descendo embaixo foi o tenente João Bezerra da Silva com seu grupo. Eles só chegaram na Grota de Angicos aproximadamente 70 metros daqui, por volta de 5 horas da manhã do outro dia, no dia 28 de julho. Levaram 5 horas para andar cerca de 70 metros. Por quê? Não existia trilha, a caatinga estava fechada, era inverno, junho, julho, inverno, caatinga fechada, verde, escuro, e estava serenando. Certo? Como o lampião era arisco, qualquer barulho podia ser fatal. Tanto para ele receber a volante a bala, tanto para ele fugir. Aí a volante ia perder a caçada, certo? Lá embaixo, na grota, eu vou explicar a vocês tudo, tá bom? Vou abrir também para perguntas e dúvidas. Vamos lá? 70 metros daqui. Vamos que eu vou seguindo ele. Vamos. O cavalo tem coragem de levantar. Vamos descendo agora, pessoal, 70 metros até chegar à grota. Como o guia explicou, hoje existe essa trilha. Antigamente não existia trilha, daí a dificuldade de se pegar lampião. Vamos descendo aqui. O Lampião foi uma verdadeira fera da logística. Essas empresas de transporte e etc. Eles deveriam fazer uns cursos com Lampião em logística antiga. Logística do cangaço. Da mata não tem nenhum. Mais dois hectares. Quantos hectares, amigo? Mais de 2.000 hectares. 2.000 hectares. Pertence ao governo do estado de Sergipe. Perfeito. Pessoal, isso aqui é descida agora. 70 metros é descida. Já chegou a acontecer alguma coisa por aqui? Polícia tá aí. Não. Já fiz o trabalho, não. Tem aqui, não passa mal. Não foi de favor. A distância também. Hidratação, né? Já passou por favor. Hum? 70 metros de distância. É, 70 metros.
Hoje tá uma maravilha, pisinho batido aqui, mas na época de Virgulino, nosso Lampião, o negócio era sofrido. Era no chicote. Aqui temos uma árvore tá marcada chamada caraibeira. É uma grota. É uma verdadeira grota mesmo. Estamos começando a descer aqui. Grota de Angicos. A gente já vê a placa ali embaixo. Chegamos ao local. É um baixio. É onde o Lampião foi executado. A gente está começando a filmar todo o processo aqui, o local, vocês podem ir observando aí. Grota, bem rodeada aqui de pedras bem afiadas. Ali tem a placa, tem a cruz. A gente vai se aproximar, descendo aqui, no leito dessa grota aqui. Vejam aqui, muita pedra. E aqui a gente está chegando ao local. Vocês podem ver aqui toda a área. E ali está o local, as cruzes e a grota. Vamos filmar mais de perto para vocês verem. Vamos nos aproximar aqui. Vamos filmar aqui. Aqui estão as cruzes. Duas cruzes. Estado de Sergipe, Prefeitura Municipal de Poço Redondo. Na comemoração do centenário de nascimento de Lampião, dos 60 anos de sua morte, companheiros de cangaço, na Grota do Angico, município de Poço Redondo, a lembrança do povo sertanejo. Virgulino Ferreira da Silva, 28 de julho de 1938, Lampião. Ao lado temos aqui Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. Marcela. Não é Magela, é Marcela. Exato, Marcela. Vamos ver aqui também outra cruz aqui, outro monumento. Adrião Pedro de Souza. Adrião Pedro de Souza. Neste chão, no cumprimento do seu dever, caiu por terra o soldado Adrião Pedro de Souza, a quem reverenciamos nesta oportunidade. Grota do Angico, 1 de março de 2012. Aqui morreu o soldado combatendo no bando de Lampião, em 28 de julho de 1938. O guia agora vai explicar algumas coisas aqui. Aqui está a grota. Nós chegamos no local principal da nossa trilha. Grota de Angicos, Riacho do Angico. Esse riacho aqui, toda a água que desce nele vai toda para o Rio São Francisco. Tá certo? É um afluente do Rio São Francisco. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36 só morreram 11. Desses 11, 2 mulheres. A Maria Bonita e a Enedina. O cangaço se inicia no ano de 1770, na cidade de Glória do Goitá, que fica na zona da mata de Pernambuco. Zé Gomes, apelidado como Cabeleira, começa a roubar nas estradas de Glória, armas e mantimentos. Tudo que ele roubava, levava para a catinga. Certa vez, nas estradas, ele se deparou com a tropa de burros. E alguns desses burros estavam com 2 caçoás e uma cangalha. Zé Gomes, ao observar esses burros, começa a imitar eles na hora do roubo. Pegava os mantimentos que roubavam, colocava debaixo do braço de outro e fechava assim que nem fosse 2 caçoás. E nas costas colocava as armas que nem fosse uma cangalha ou canga de boi. E andava que nem um burro assim. A população começa a observar eles e ele começa a chamar eles de cangaceiro. Cangalha, cangaceiro, cangaço. Século XIX, surge outro cangaceiro. Lucas Evangelista, conhecido como Lucas da Feira. Ele era da região de Feira de Santana, na Bahia, da Pedra do Descanso. E comete vários crimes na região de Feira de Santana. Certa vez, o imperador Dom Pedro II estava na corte de Feira de Santana. E manda chamar Lucas para uma conversa. Lucas vai até a corte e começa a relatar a Pedro II as suas aventuras. Não sabendo ele que em 1851, Pedro II iria mandar matar ele no Paço Imperial de Feira de Santana, enforcado. 1870, surge outro cangaceiro, Jesuíno de Alves de Melo Calado, conhecido como Jesuíno Brilhante e apelidado como cangaceiro Robin Hood. Por que esse apelido? Porque ele começa a roubar mantimentos
do comboio imperial de Pedro II e distribuir para os pobres. Esses mantimentos do comboio do imperador Dom Pedro II era para a seca de 1877. Essa seca ficou conhecida como seca de 2 séculos, chegando a morrer de 400 a 500 mil pessoas de fome e de sede. Jesuíno Brilhante morre em 1879 no Serrote da Tropa, que fica no estado da Paraíba. Inicia-se agora o século XX. Surge outro cangaceiro. Antônio Silvino, que se autodominou governador do Sertão. Ele só dura 14 anos, de 1900 a 1914, quando foi preso pelo militar por nome de Alferes Teófanes, e só solto em 1939. Vale do Pajeú, estado de Pernambuco, berço dos cangaceiros, lá existiam duas famílias brigando por questões de terras e questões políticas. Família Carvalho e família Pereira. Por conta dessa briga, surge um cangaceiro da família Pereira, Sebastião Pereira, o senhor Pereira, que foi o único chefe que Lampião teve. Virgulino vulgo Lampião nasceu no dia 4 de junho de 1898, entre as cidades de Nazaré e Floresta. Depois ele se muda para Vila Bela. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, teve 8 irmãos e irmãs. Vila Bela, atual Serra Talhada. Serra Talhada. Hoje ele trabalhava como alfaiateiro de couro e pano no Vale do Pajeú. E tinha um amigo de infância chamado Zé Saturnino. E com esse amigo ele começa a ter uma briga, uma intriga. Por quê? Virgulino vulgo Lampião, Antônio Livino Ferreira, seus 2 irmãos, começa a roubar de Zé Saturnino chucaros de vaca e também começa a amedrontar os trabalhadores de Zé Saturnino e também roubar cabras. Com isso, Zé Saturnino fala para o seu sogro por nome de João Nogueira, que era um cara muito afluente em Bela Vista, atual Serra Talhada, na política. E disse que a família deles, era a família de bandidos perigosos. João Nogueira contrata o comissário militar por nome de Amaurílio Vilar para pegar eles. José Ferreira e Maria Lopes, seus pais, ao ver essa situação, sai de Pernambuco e vem para o distrito Santa Cruz do Deserto, que fica no município da cidade de Mata Grande, no estado de Alagoas. Ele chega em Alagoas por volta de 1919. Ao chegar no distrito de Santa Cruz do Deserto, Virgulino, junto com seus 2 irmãos, Antônio e Livino, se junta com a família dos Porcinos e famílias Fragosos e cria um novo cangaço alagoano e começa a saquear os municípios da cidade de Mata Grande. Eles, Virgulino, junto com seu tio Antônio de Matildes, Antônio Livino Ferreira, resolve sair desse bando do cangaço alagoano e entra no bando de Sebastião Pereira. Sebastião Pereira tinha intimidade com a mãe de Virgulino vulgo Lampião, do qual era filhado. A mãe de Lampião, Maria Lopes, era a madrinha de Sebastião Pereira. Isso, o coronel por nome de Teodoredo, que morava lá em Maceió, manda o 2º tenente do estado de Alagoas, José Lucena Maranhão Albuquerque, para pegar esses bandidos lá no distrito de Santa Cruz do Deserto. Ao chegar lá, não encontra ele, só encontra José Ferreira, que era pai de Virgulino vulgo Lampião, e mata ele covardemente no dia 19 de maio de 1921, no sítio Engenho Velho, de manhãzinha, numa manhã chuvosa. José Ferreira ia saindo para o curral para tirar leite e foi surpreendido por balas. Isso só aflorou mais a raiva e o ódio de Virgulino vulgo Lampião contra Volante, do qual chamava de macacos. Em 1922, Sebastião Pereira resolve sair do cangaço. Entrega ao bando dele para Virgulino vulgo Lampião. E se manda Sebastião Pereira para o Cerrado de Goiás. E fica lá. Depois ele morre em Minas Gerais. Nesse ano, em 1922, saiu o apelido Lampião, porque ele tinha uma técnica rápida no gatilho. Enquanto uma troca de tiros com a Volante à noite, ele tirava rapidamente no gatilho e saía vários cuspes de fogo pela boca do famoso mosquetão. Enquanto ele atirava, os cangaceiros gritavam: acende o Lampião, referente ao Lampião de gás. Nesse mesmo ano, Lampião resolve invadir a cidade de Água Branca, do qual morava a baronesa Joana Sandes de Siqueira Ferreira Torres. Ela era muito rica. Lampião já havia mandado um recado para ela, que queria 20 contos de réis emprestados.
ela manda o recado de volta que os 20 contos de réis dela, ela ia comprar de bala e ia descontar todinho no couro dele. Ele pega, vai até a cidade de Água Branca, com seus cangaceiros, pega uma rede de balanço, cinge ela de vermelho e enche de arma que lhe fosse um corpo. Isso sai com ela pendurada pelas ruas de Água Branca, encenando o funeral. Passa na delegacia da cidade, rende os policiais e ele vai na casa da baronesa Joana. Rouba dela joias de ouro e prata e dinheiro. E para humilhar ela, ainda sai desfilando com ela pelas ruas da cidade de Água Branca. Esse fato foi um fato histórico. Desonrar a baronesa naquela época era algo histórico. Saiu até no Diário de Pernambuco. E ele também fica com a fortuna incalculável. E sua fama começa a crescer. 1925, ele perde o olho direito. Tá? Ele tinha um problema no olho direito. Em uma troca de tiros com a volante, ele é surpreendido por balas de escopeta. As balas pegam uma palma chamada palma que par e os espinhos revalam no olho direito dele. Ele chega até a região de Triunfo, procurar um médico, pois nada o médico pôde fazer. E ele perde a visão do olho direito. 1926, vinha serpenteando pelo Brasil, sul e sudeste, a caminho do nordeste, a Cavalaria da Paz, como era chamada a Coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes, que era um comunista e senador federal. Qual era o objetivo da Coluna Prestes da época? Acabar com algumas diretrizes do então presidente, Arthur Bernardes, que era do lado do conservadorismo. Arthur Bernardes, então, manda uma ordem federal que cada estado no Nordeste fizesse um batalhão especializado para frear a Coluna Prestes. No estado do Ceará, coube a padre Cícero Romão, que era prefeito, fundador e padre de Juazeiro, e seu assessor, doutor Floro Bartolomeu, que era médico e deputado federal. Eles fizeram os batalhões patrióticos paramilitar e tiveram a ideia de mandar uma carta redigida por Floro para Lampião, que queria encontrar com ele, junto com o padre Cícero, lá em Juazeiro. Essa carta é enviada e em março do mesmo ano, Lampião aparece lá na fazenda, na casa de João Mendes, para essa reunião com o padre Cícero. João Mendes era um poeta da região de Juazeiro. Cerca de 48 cangaceiros ficam na calçada e Lampião e padre Cícero trancados na casa de João Mendes. Padre Cícero diz: Lampião, eu vou lhe patentear capitão, você vai virar uma pessoa legalista. Vou lhe dar moradia a você e cada um dos seus cangaceiros, armas legalizadas federais e algum dinheiro. Em troca, eu quero que você enfrente a Coluna Prestes. E adianta essas coisas. Lampião, desperto, pega essas coisas e acaba voltando para o banditismo do cangaço. Já com fardamento militar, já com armas legalizadas federais e já patenteado capitão. 26, perde seu irmão, o Antônio, conhecido como Antônio Ferreira, conhecido como Cangaceiro Esperança. Luiz Pedro, do qual morreu aqui, estava na casa de um coronel que estava deitado aqui com a arma bem assim. Antônio estava perdendo e disse: Luiz, se levante e venha no meu lugar, que eu quero se deitar. Aí Luiz Pedro tá certo. Aí pegou aqui no cabelo da rede aqui, ó. Na hora que apoiou aqui, ela estava destravada, que ele fez força para subir, a coronha bateu no chão e ela dispara em cheio do peito de Antônio Ferreira. Ele cai, Luiz Pedro vai socorrer e a última palavra que Antônio disse foi: matou-me, Luiz. O Lampião, ao saber, chega e vai querer matar ele. Isso, o coronel da casa, então, começa a dizer que foi um tiro acidentalmente. E o Jararaca todo queria que Lampião matasse Luiz Pedro. Conversa vai, conversa vem, Lampião acaba perdoando Luiz Pedro. É aí que Luiz Pedro disse: capitão, o senhor me perdoou e vou honrar minha palavra. Onde o senhor estiver, eu estarei junto, até na morte. E eles morrem aqui junto, tá certo? Com Lampião. 27. Lampião resolve invadir a cidade de Mossoró. São recebidos a bala. Perde 2 cangaceiros, o Gato e o Jararaca, esse enterrado vivo. Até hoje existe uma peça teatral que ocorre em Mossoró no mês de junho, que se chama Chuvas de Bala no País de Mossoró, referente a esse acontecimento. Jararaca hoje é tido como mártir do apodismo. Lampião entra no estado da Bahia em 28 pelo Rio São Francisco e surpreende, chega até a dar algumas entrevistas para alguns jornalistas baianos. Certa vez ele disse para o jornalista: nós sofre, mas nós goza. Aí botou a mão no queixo assim e disse: mas a vida não é assim mesmo, sofrer e gozar? 1929, chega na Malhada da Caiçara, atual cidade de Paulo Afonso.
e conhece a famosa Maria Gomes, a Maria de Ideia, a Maria Bonita. Ela tinha cerca de 18 anos e já vinha do relacionamento com Zé de Neném, o famoso Zé Sapateiro do Quara Mulherengo. Ela acaba deixando ele. A entrada de Maria Bonita foi a percussora da entrada da mulher no cangaço. Entrou cerca de 40 mulheres. Lampião não aceitava a mulher no bando. Como se apaixonou por ela, o Maria Bonita teve que abrir exceções para os outros cangaceiros. É aí que o cangaço sofre altos e baixos. Houve traições e gestações. 2 traições. Cangaceira Lídia e cangaceira Cristina de Português. Traz seus namorados cangaceiros e são penalizadas por mortes. Em fevereiro de 38 aconteceu uma reunião que foi a decaída, crucial para a decaída de Lampião aqui na Grota de Angicos. Essa reunião aconteceu na sacristia da igreja da cidade de Mata Grande. Estava presente Sargento Aniceto Rodrigues, Tenente João Bezerra da Silva e o aspirante Francisco Ferreira de Melo, junto com o segundo tenente de Alagoas, José Lucena. José Lucena diz: nós temos que acabar com o Lampião, que agora descobri que ele quer invadir Minas Gerais e vai levar tudo. E vai com cerca de 100 cangaceiros. Possivelmente ele vai pelo Rio São Francisco. E essas 3 volantes saem em diligências. Como é que Lampião vinha sendo investigado? Vinha sendo investigado milimetricamente pelos Correios, por José Lucena. Lampião tinha hábito de mandar cartas. Não é à toa que José Lucena e o governo de Alagoas manda pegar as cartas dos Correios de Pão de Açúcar, dos Correios de Delmiro Gouveia e dos Correios de Piranhas. E essas cartas são enviadas para Santana do Ipanema, que na época era o 2º Batalhão do Estado de Alagoas. Isso em diligências, Sargento Aniceto recebe a informação que Lampião estaria na Lagoa da Camisa, que fica entre os municípios de Inhapi e Canapi, no estado de Alagoas. Ao chegar lá, a informação era falsa. Ele volta e fica em Piranhas, onde tinha uma noiva. Depois, ele desce até o povoado Entre Montes, conhecida hoje como capital dos bordados, para adquirir um barco a vapor, junto com Penedinho e Peixoto. Ao chegar em Entre Montes, ele adquire esse barco a vapor e retorna para Piranhas, para a casa da sua noiva. Por volta de 10 horas, chega um policial chamando ele na porta da casa da noiva. Ele diz: Sargento Aniceto, tem um rapaz aí querendo falar com o senhor. Ele sai na porta, era Joca do Capim, o Joca Bernardes, que era coiteiro de Corisco. E disse: Sargento Aniceto, dias atrás eu estava aqui com pancada, e ele me relatou que Lampião tinha atravessado para Sergipe e estava perto de Piranhas. E ele, como policial, faz outras perguntas típicas de um policial. No outro dia, por volta de 9 horas da manhã, Sargento Aniceto vai até os Correios de Piranha, onde trabalhava Valdemar Damasceno. Entrou, seu Valdemar, eu vou mandar um telegrama. Ele entra e manda um telegrama para o tenente João Bezerra, que se encontrava em Pedras de Delmiro, atual Delmiro Gouveia, Alagoas, dizendo: Tenente João Bezerra da Silva, venha logo, fique esperto, boi no pasto. Informações codificadas. O tenente, ao receber essa informação, vem a pé junto com o aspirante Francisco Ferreira de Melo e com cerca de 50 cangaceiros. Isso, o sargento vai por 11 horas até a feira de Piranhas e se vira para o feirante e disse: eu quero adquirir um caminhão para matar um nego ali em cima. Pega esse caminhão, sobe até a parte alta de Piranhas e esconde esse caminhão. E desce escondido sem que ninguém o veja e entra na casa da noiva. O tenente João Bezerra vinha, quando chegou próximo ao Riacho Seco, mais ou menos ali em Olhos d'Água do Casado, ele escuta um barulho de um caminhão. E ele espera esse caminhão, vem chegando. Quando chegou perto, ele mandou parar. O caminhão era de Douro, um rapaz que morava na Mata Grande e vinha carregado de sal da feira de Piranhas. Isso que o tenente João Bezerra solicitou ele a descarregar essa carga de sal e voltar com eles até perto de Piranhas. Assim Douro fez. Deixou o João Bezerra e os policiais próximos a Piranhas. João Bezerra espera a noite cair e vem devagarinho com 50 homens e entra no armazém, lá em Piranhas. E lá dentro ele dá ordem. Olha, hoje aqui dentro ninguém vai fumar, ninguém vai saber comprar nada, nem cigarro. E também ninguém vai avisar ninguém, nem a mãe, nem a filho, nem a mulher onde está, todo mundo em puro silêncio. Quando deu 8 horas da noite, ele sai com essa volante, com 50 homens, policiais, até a parte alta de Piranhas e arrodeia o morro chamado de Cortume, e já sai pela linha férrea e encosta na beira do rio. Lá estava Pedro Bengo, Joca, sem ser o Joca do Capim, e Eduardo, que era dono das canoas lá do porto de Piranhas. Ele desce, tá certo? Em canoa, 50 policiais à noite, rio abaixo, até o povoado Entre Montes,
onde morava o coiteiro de Lampião, Pedro de Cândido. Ele tinha uma casa e uma casa de comércio. Ele costa próximo a Entre Montes, numa ilha onde tinha um milharal na beira do rio. Os policiais adentram esse milharal e alguns policiais com fome começam a comer essas espigas verdes. Vai 2 policiais pegar Pedro, Elias Alencar e Bida. Ao chegar lá, Pedro sai e eles dizem, ó, João Bezerra está lhe chamando ali embaixo. Pedro disse, eu digo a ele que eu não vou, que eu estou com febre e está lhe inclinando. Se ele quiser vir, ele vem aqui, que eu estou esperando ele. Os policiais vão e passam essa informação para João Bezerra. Isso o aspirante Francisco se enraiva e disse, eita homem confiável Pedro, desonrar uma ordem do tenente João Bezerra da Silva, ainda quer que ele vá lá? João Bezerra, mande outro cabo pegar ele, que uma hora dessa a gente já está perdendo a caçada. Vai Amaro Preto, que era o pistoleiro de João Bezerra. Quando chegou lá, levou sorte. Pedro ainda estava dentro de casa. Amaro pega Pedro e traz ele aos costumes da polícia. Ao chegar nesse milharal, ele começa a fazer perguntas. João Bezerra diz, Pedro, a gente já vem investigando o Lampião pelos Correios, a gente já sabe que ele está bem pertinho daqui. É melhor você falar. Pedro vai negando. Isso João Bezerra diz. Aspirante, e aí, o que é que a gente faz com esse rapaz? O aspirante pega Pedro, junto com Santo e Honoratinho, e sai de milharal adentro no escuro, com a lanterna por nome de Petromax. Quando chega um pouco longe, o aspirante Francisco começa a torturar Pedro. Dá um pequeno corte por trás da orelha de Pedro, por cerca de meio centímetro de fundura. Quando a punha vai entrando, aí Pedro diz, aspirante, pare, te liga a lanterna que eles estão perto. Aí ele começa a relatar Pedro e diz, olha, os policiais que estão aqui é poucos. Se vocês forem para lá, vão morrer tudinho. Há uma semana atrás, Lampião estava com 60 cangaceiros. E faltava chegar mais. Provavelmente hoje eles estão em 100. Isso João Bezerra disse, aspirante, é melhor a gente ir para Piranhas. Nós estamos em 50 policiais. A gente vai para Piranhas e vem outra diligência. O aspirante disse, se o senhor quiser ir, vá só. Eu vou enfrentar o homem sozinho. João Bezerra muda de ideia e vem mais o aspirante Francisco, com Pedro de Cândido sendo torturado, arrancando suas unhas e riscando ele com um punhal pelo corpo. Quando chegou na casa de Dona Guilhermina, que mora acima do outro espaço Ecoparque, que era a mãe de Pedro de Cândido, a volante bate na porta. Quem estava dentro de casa, Duval de Rosa, que era irmão de Pedro de Cândido, e grita de dentro mesmo. Rapaz, vocês de novo, veio pegar a bebida, vocês não já levaram o que tinha aqui? A volante desconfia. Quando Duval abre a porta, dá de cara com a volante. Isso Pedro toma a porta da volante e diz, olha Duval, não adianta mais nada. Ele já sabe onde está Lampião. Aí Duval relata, diz, olha, há 2 horas antes de vocês chegarem aqui, eles estiveram aqui, os cangaceiros pegaram tudo. A bebida todinha aqui de casa e subiram para a grota. Duval fica em casa, Pedro de Cândido sobe com a volante até o nosso restaurante. E antes de subir, tinha policiais que estavam se tremendo de medo. Tenente João Bezerra dá uma dose de aguardente a cada um policial e diz, olha, lá em cima nós não vamos enfrentar cangaceiro Zé Sereno, cangaceiro Luiz Pedro, nós vamos enfrentar Lampião, e o cabra é uma fera. Os policiais subiram, quando chegaram no alto da Zumburana, se dividiram em 2. Aqui, por volta de 5 horas da manhã, do outro dia 28, Lampião estava dormindo por trás dessa pedra. Aqui tinha uma camada de areia, ele estava aqui junto com Maria Bonita. Aquela gruta media cerca de 1,70 m de fundura e tinha outros cangaceiros lá. Tinha um cangaceiro por nome Amoroso aqui. E Lampião mandou ele pegar água ali embaixo no posto do Tamanduá. Ele foi, ao se abaixar-se, ele foi surpreendido por um tiro do militar por nome de Abidom, que pertencia à tropa do aspirante Francisco. Lampião escuta o barulho, sai correndo e é surpreendido por balas de menos de 8 metros. Santo José Vieira Sandes, o neto sobrinho da baronesa de Água Branca, Joana Sandes, mata Lampião com um tiro de menos de 8 metros, com um tiro na região umbilical do lado esquerdo. Ele usou uma mouse de ferrolho. Isso, Maria Bonita sai correndo também e é alvejada aqui por 2 tiros. Panta de Godoy atira nela. Um tiro pegou na virilha e outro de raspão no ombro. Ela não morre, ele puxa o cabelo dela e corta a cabeça dela viva. A Enedina morre aqui também, com tiros na cabeça. A cabeça dela estoura e os miolos da cabeça dela caem no vestido da cangaceira Sila. Adriano Pedro de Souza foi um militar que foi morto aqui, só que foi morto a mando do tenente João Bezerra. 2 vertentes.
queima de arquivo, que ele estaria também traindo ou então denunciando, tá? Dizendo a Lampião algumas práticas da Volante, e também fogo amigo, que ele estaria brigando com outro policial aqui por questões de dinheiro e ouro que foram deixados com cangaceiros. A Volante naquela época também fazia vários crimes, mas só quem pagava o pato era o cangaço. Só a cabeça de Maria Bonita e Lampião foi colocada em latas de querosene. As outras cabeças foram levadas sem ser conservadas e expostas 11 cabeças nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, atual prefeitura de Piranhas. 25 cangaceiros aqui fugiram e recebeu a anistia de Getúlio Vargas em 1940. Alguns depois viraram até servidores públicos. Essas cabeças são levadas no funeral macabro para Maceió. Antes de passar em Maceió, passa na cidade de Santana do Ipanema e são expostas na calçada da igreja. Depois, desce até Maceió, fica no quartel militar. Do quartel militar, vai para o Hospital Santa Casa da Misericórdia. Lá foram enterradas 9 cabeças dos outros cangaceiros. Ou está enterrada no cemitério municipal do Caju ou no cemitério da Piedade. A cabeça de Maria Bonita e Lampião foram levadas para Salvador, para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Só em 1969, com a liberação do governador da época, Luiz Vilhena Filho, essas 2 cabeças são enterradas lá mesmo, no cemitério Quinta dos Lázaros, no dia 6 de fevereiro de manhã. Maria Bonita morre com 27 anos, Lampião com 40. Ela tem 4 gestações, perde 3 e tem a Expedita Ferreira em 32. Hoje, ela tem 90 anos, prestes para fazer 91 anos, e mora em Aracaju, aqui mesmo em Sergipe. Em 2002, ela conseguiu, na justiça, retirar os 2 crânios dos pais delas de lá de Salvador. Ela trouxe para Aracaju, onde reside. Agora eles dão relato o que eles fizeram com essas cabeças, esses crânios. Se estão guardados ou se estão enterrados. Todo ano, dia 28 de julho, tem uma missa campal aqui nesse local. Reúne vários curiosos de todo o mundo. Aqui foram achados Bíblia do Antigo Testamento, dinheiro, ouro e várias peças escritas. Algumas peças ficam hoje no Instituto Histórico de Alagoas, em Maceió, na Rua do Sol. Outras peças ficam no museu aqui de Piranhas. Se eu não me engano, está fechado por conta de manutenção. O cangaço acaba no dia 25 de maio de 1940, com a morte de Curisco, que era um franqueado de Lampião. Lampião tinha franqueados, Moita Braba, Zé Sereno, Zé Baiano, Curisco, entre outros cangaceiros. Lampião andou no Nordeste por 7 estados e chegou a unir cerca de 100 franqueados, 100 cangaceiros. Curisco, ao saber da morte de Lampião, ele vai até Piranhas se ter com Joca Bernardes, que era seu coiteiro, e começa a ameaçar ele, dizendo: foi você que entregou Lampião à Volante. Joca Bernardes, para não morrer, incrimina a família de Domingos, que não tinha nada a ver. Disse: Curisco, antes de Lampião atravessar para Sergipe, ele foi lá na Fazenda Patos. Como Domingos é o vaqueiro de lá da fazenda, foi ele que entregou Lampião ao Volante. Curisco sai de Piranhas com seu grupo, chega na Fazenda Patos, que fica no município de Piranhas, mata a família de Domingos, arranca as cabeças e bota no saco. E manda por Antônio Crispim lá para a cidade de Piranhas. Diga a João Bezerra que faça uma buchada com essas cabeças. Os outros corpos, os corpos da família de Domingos, foi enterrada mesmo hoje lá na Fazenda Patos, que foi enterrada por trás do curral onde tira o leite. Até hoje tem lá essas cruzes. Curisco é baleado em 39 por Zé Rufino, que era considerado o matador de cangaceiro. Entra Dadá, com a mulher dele se intrometer, leva um tiro na coxa. Fica impossibilitada também. Em 40, corre para a Barra dos Mendes, os 2, no estado da Bahia, fala em se entregar, tá? Pela anistia de Getúlio Vargas. Zé Rufino não espera e mata ele em 25 de maio de 1940. É aí que acaba o cangaço. Dadá morre com 78 anos, em 94, em Salvador, na Bahia, com a perna amputada por conta desse tiro. 11 corpos e um mistério. Até hoje, esses corpos não foram achados. Autoridades sergipanas tiveram mais ou menos 8 dias depois do massacre e encontraram aqui esses corpos podres e o urubu comendo esses corpos. Possivelmente, esses restos mortais desceu com a água todinha e foi tudo para o Rio São Francisco. Naquela época não existia hidrelétrica de Xingó. O rio era muito fundo e forte. Até hoje, esses corpos não foram achados. Coiteiro de Lampião leva tipo um cala-boca da Volante, patentei ele como subdelegado, Pedro de Cândido.
Ele sai de Entre Montes e vai morar em Piranhas. E é morto em 41, a facadas no Beco Escuro, em Piranhas. Há duas hipóteses: queima de arquivo e questões de mulher, que ele gostava de dar em cima da mulher dos outros. Joca Bernardes, que foi o coiteiro de Curisco que incriminou a família de Domingos e que entregou o Lampião. Recebeu a patente de delegado, 5 contos de réis no bolso e se embora para Maceió. Ele recusa, ao recusar, a mulher também recusa ele, vai se embora para São Paulo. Ele mora sozinho, morre sozinho, com câncer de boca e com um conto de réis no pulso. Certo? Aí acaba com o cangaço. Perguntas, pode fazer. Aqui onde a gente está é o Rio Corisco, né? É o Rio Angico. Rio Angicos, né? Que é aquele- Riacho do Angico. Riacho do Angico, né? Que ele não é perene, né? Não, é de acordo com a chuva. E aqui desce e vai para São Francisco. Foi tudo pro Rio São Francisco. Entendi. Lampião era marqueteiro de si mesmo. Roubava para manter seu próprio estilo de vida. Quando você fala que os corpos não ficaram aqui, você fala do de Lampião? Lampião, 11 corpos. Os que morreram Os aqui, que morreram aqui. Os 25 aqui escolhidos. só as cabeças que foram Só por levar levadas. as cabeças. E o corpo do Adriano Pedro de Souza. Qual é assim, qual é a visão de vocês, da região, Do município. do município, para que Lampião, porque assim, pela história, eu não vi bondade em Lampião. Diferente daquele outro cangaceiro, que foi o cangaceiro Robin Hood, que pelo menos Jesus no roubava Brilhante. e dividia com os demais. E ele se revoltou devido ao pai ter sido assassinado, e ele, teoricamente, resolveu fazer justiça a partir daí. Mas, na história, a gente... Aqui é a grota. como É a se ele grota fosse de Angicos. um arco do rei do cangaço, né? Ele é... Mas, sei lá, assim, pra história é como se fosse uma figura boa. É um mito. Uma forma de romantizar. Isso. Mas aqui no nosso A município. causa dele foi legítima, assim, Nosso É. os município. meios é, talvez não, mas a causa, No ela... nosso município, ele é tido aqui como um bandido. Né? E aqui a gente realmente, né, sempre tem um parente que viveu realmente como uma pessoa passada pela aqui. Eu que moro entre Montes, né? E tenho familiares que nasceram em 1915, 16, e eles me relatavam isso, eu garoto. Tá? E quando o Lampião chegava entre Montes, chegava em Piranhas, as pessoas corriam para os morros ou atravessavam o rio para sair. Causava muito medo. Ele fazia vários crimes também. Se ele não gostasse do senhor, ele reconstruía por trás dessa pedra e matava a faca. Tá? Ele criava sua própria justiça. Os bandidos sanguinários. É porque assim, até a história, como você disse, todo ano é feita uma celebração aqui, né? Mas É. forma de ganhar dinheiro, né? É, mas é questão comercial mesmo. Eu ganho com o Lampião, tá? Os vaqueiros ganham com vocês, que ganham atrás de história do É, Lampião. quem tá A comentando. pousada ganha de vocês, que ganham atrás do Lampião. Dinheiro, né? Quer mais ter um dinheiro aqui? É verdade. Verdade. Tornando marca,